Olá pessoal, eu sou a Mariana Gomes. Hoje é quarta-feira e é dia de Tips Medicatriz. Na dica de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ficha de anamnese. Já parou para pensar o quanto esse material pode ser importante no seu dia a dia? Eu confesso a você que eu não. No início da minha carreira eu não fazia a menor ideia do quanto a ficha de anamnese poderia influenciar principalmente nos meus resultados. Então eu te convido agora a conhecer um pouquinho mais e saber como preencher de forma correta e como obter os melhores resultados através da ficha de anamnese. O primeiro ponto é: ficha de anamnese é documento. Então, o que eu tenho que pensar toda vez que um cliente chega? Além de ser o principal elo, entre o profissional e o cliente, a ficha é a nossa memória. Então, é através dela que eu registro todas as informações do meu cliente: nome, telefone, endereço, e-mail, canais de comunicação, se eu precisar agendar esse cliente para um próximo dia, se eu também precisar entrar em contato com ele por algum motivo ou com algum familiar, é nessa ficha que eu tenho essas informações. Então eu começo sempre dizendo: os dados fundamentais são precisos. Então eu tenho aqui a minha ficha de anamnese. Aqui no caso nós estamos utilizando uma ficha de anamnese facial, existe a facial e a corporal, e algumas pessoas gostam de trabalhar com a ficha dupla, que já tem face e corpo no mesmo. Enfim, aqui a gente está falando um pouquinho de facial, depois eu me comprometo a fazer um vídeo sobre anamnese corporal, porque é preciso dividir, porque esse tema dá vídeo para mais de metro. Então, falando um pouco sobre anamnese facial, preciso ter lá dados como nome, telefone, endereço, enfim, todos aqueles dados inicialmente. Em segundo momento, na maioria das fichas já aparece quem eu devo comunicar em caso de emergência. Então, se eu precisar de falar com algum parente, algum vizinho, alguém, se algo acontece na maca ou eu preciso falar com urgência com alguém mais próximo, é nessa ficha que vai conter. Todo mundo preenche essa parte da ficha? Não, nem todo mundo tem também alguém para indicar em caso de emergência. Até aí esse ponto ok. Aí começa a fase de histórico. E às vezes a gente pensa que essa parte não é tão importante, que não faz link nenhum com os procedimentos que eu vou fazer dentro da minha sala de estética. Mas sim, ele é de fundamental importância, eu diria que é a parte mais importante até mesmo do que a parte onde eu desenho meu protocolo. Porque é nesse ponto que eu sei se o meu cliente tem alguma patologia ou algum outro fator que me impossibilita de fazer o tratamento. Então, no histórico, eu tenho perguntas importantes como, olha lá, se o cliente já fez algum tratamento estético anterior, porque eu preciso saber como é que foi a evolução, ou então, melhor, se ele está em tratamento estético com algum outro profissional, talvez algum outro profissional das multifunções ali, às vezes com dermato, às vezes com um nutricionista. Preciso saber se meu cliente está fazendo algum procedimento ou então está em algum tipo de tratamento médico, às vezes, enfim, isso influencia também no meu resultado lá dentro da estética. Preciso saber também se o meu cliente tem antecedentes alérgicos. Imagina só, colocar um produto específico lá na pele do meu cliente e ela reagir. O cliente tem alergia a alguma substância, de alguns dos compostos, de algumas das formulações que eu estou usando? Isso ele pode me dizer também, é na anamnese que fica registrado. Informações também que são importantes. Às vezes o cliente fala: faz diferença eu te dizer se eu sou fumante ou não? E aí eu devolvo essa pergunta para você. Fumar modifica o tipo de pele, a densidade, a espessura, a coloração desse tecido? Influencia, não influencia? Modifica essa textura, não modifica? Então eu preciso saber também, porque há um comportamento de protocolos diferente de uma pele para outra. Outras coisas como alimentação, até mesmo funcionamento intestinal é muito importante para saber se isso está relacionado à qualidade de pele, Quem é constipado, ou então algum tipo de intolerância a alguma coisa como lactose ou celíacos, também muda a qualidade tecidual. Outras coisas como gestante, se o cliente porta algum marca-passo, algum pino que possa interferir na minha eletroterapia, no procedimento que eu possa associar. Também preciso saber do ciclo menstrual. O que acontece no ciclo menstrual? Ah, Mária, o aparecimento de acne eu percebo? Sim, em todo mundo aparece acne? Não, mas é um período que a mulher está sensível. Então, se tem uma coisa que eu não faço nas minhas clientes em período menstrual, são os procedimentos que causam desconforto ou até mesmo um pouquinho de dor, como o microagulhamento. A extração também eu costumo dizer que é um pouquinho mais sofrida nesse período, então sempre fico atenta ao ciclo menstrual, tá? Na redução de medidas, então, meninas, nem se fala.
Porque eu tenho edema, principalmente dos membros inferiores nesse caso, então preciso ficar atenta. Também se usa algum método anticoncepcional, né, os cuidados diários, os usos de produtos que o meu cliente faz. Se ele usa algum manipulado, se ele usa algum produto que ele comprou em farmácia, porque eu posso ter interações cosméticas com o item que eu vou usar ali no dia do meu procedimento, ou então o produto que o meu cliente está usando em casa pode interferir com o que eu estou usando aqui na minha sala de atendimento. Então, é preciso ficar atento. Então, tudo isso está na anamnese? Sim, além de outras patologias que o cliente também deve dizer caso não aponte ali. Então, isso tudo está no campo histórico e só nesse pouquinho de tempo vocês já puderam observar o quanto isso é importante acompanhar. Bom, logo depois, na minha ficha, eu tenho um espacinho que eu uso para termo de responsabilidade. O que é isso? Onde o cliente diz que ele está de acordo com todas as informações que foram passadas, e aí, pessoal, eu também anexo aquela questão contratual de como foi feito o fechamento, do valor que foi feito, e lá ao final o cliente assina que leu e que está de acordo com tudo aquilo que foi dito. Por que isso é importante? Se eu tiver alguma alteração na pele, se eu tiver qualquer informação um pouco diferente do que condiz ali na minha anamnese, eu posso usar ela como documento de defesa. Bom, e aí logo em seguida começa a parte mais gostosa que eu falo, que é a de inspeção, né? A parte de avaliação da pele. Então tem as imagens dos rostinhos frontal, lateral direito e esquerdo para eu até apontar caso meu cliente tenha alguma alteração que seja visível e eu queira anotar ali na minha folha de anamnese. Então logo embaixo eu mostro a presença de alguns fatores que podem ser simplesmente pigmentares, hipercromias, acromias, cloasmas, efélides, né? Hipercromias, enfim, sinalizo lá se meu cliente tem ou não. Por quê? Sabe aquele cliente que volta e fala, olha, mas essa manchinha aqui eu não tinha. Se tiver anotado lá na sua ficha, você já pode garantir para ele, olha, realmente você tinha. Muita gente fala da questão da confiança no cliente. Ai, Mari, olha, eu lembro, o cliente não tinha essa mancha. Gente, você lembra quando você tem um. E quando você atender 10 por dia, será que você vai lembrar, assim, de cada característica, né? E foi como eu falei, é um documento. É a partir desse material que a gente evolui outros protocolos. Então, muito importante ter todas as anotações feitas nessa ficha. Bom, há também um campo aqui que eu gosto muito, que são as manchas por alterações vasculares. Muita gente não sabe identificar. E eu falo que para você que tem dificuldade dessa identificação, dessas estruturas, treine com seus familiares, né? Treine em família ali, pesquisa na internet algumas imagens, joga lá no Google o nome, por exemplo, Mari, não sei bem o que é o milho, né? Há também muita dúvida sobre a diferença entre milho, chantelasma, seringoma, o pessoal confunde muito. E eu sempre falo, selecione as imagens só de seringoma, selecione as imagens de chantelasma, selecione as imagens de milho e comece a perceber as diferenças entre essas alterações. Só assim você vai ficar craque. Vá para palpação, vá para inspeção corporal. Né? Eu falo que quando a gente entra para a área estética, a gente fica meio esquisito. E aí, numa conversa simples, eu já tô ali, avaliando a pele. Eu aposto que vocês que estão aí do outro lado, num minutinho também conseguem avaliar as características da nossa pele, principalmente se tiver a resolução em HD. Já pensou? Dá para ver todos os detalhes. Então, é um jeito de treinar. Então, eu falo sobre, quando eu falo de alterações vasculares, eritema, hematoma, peteca, telangiectasia, enfim, tem muita coisa aqui ainda que se eu for ler tudo, como eu falei para vocês, a gente acaba extrapolando aqui o tempo do nosso tips. Algumas formações de conteúdo líquido, como bolhas, também como pústulas ou vesículas, porque há diferença entre elas, né? As pústulas a gente tem até que uma familiaridade maior porque está dentro do quadro de acne, mas as bolhas, essas a gente não recomenda que sejam manipuladas e eu preciso anotar na minha ficha se o meu cliente tiver. Sequelas, pelos, né? Será que minha cliente tem um excesso de pelos? Esse excesso de pelos veio do quê? Será que há alguma alteração hormonal? Precisa estar lá. Alterações de queratinização, eu adoro avaliar esse ponto. Espessura de pele, porque isso significa que se eu identifiquei logo uma hiperqueratose, uma região mais densa, né, um tecido menos permeável, meu tratamento não vai dar tão certo assim. A permeabilidade cosmética vai ser menor, então por isso que eu preciso sempre estar atenta em que espessura essa pele tá, para entrar com produtos que auxiliem nesse processo de afinamento, que atuem nessa hiperqueratose.
Tenho também fatores de hidratação, assim como oleosidade. Então, se a pele apresenta falta de água ou se a pele apresenta excesso de oleosidade, preciso combater esses fatores. E por fim, se a pele é espessa, fina ou muito fina. Quando a pele é muito fina, a gente tende a ter um pouco mais de reações. Não são processos alérgicos e não são irritações, tá? São simples reações que a gente precisa entender se dá para controlar ou não. E aí, eu sempre falo que é a parte mais importante, mas a ficha toda é importante. Evolução. A anamnese, ok, pode até ser comum a muitas pessoas, mas a evolução que está dentro da anamnese às vezes não. Então eu falo que o ponto de preenchimento da anamnese é importante, mas se eu não fizer a evolução não adianta de nada. Então o que você deve anotar na sua ficha de anamnese como evolução? Aquilo que você fez a cada sessão com o seu cliente, os produtos que foram utilizados, para você lembrar. É desesperador quando o cliente chega na próxima sessão e você olha a pele dele e fala, uau, que melhora! E eu não lembro o que eu usei na semana passada. Ou então quando você fala, o que deu errado aqui? E você também não lembra o que você usou para dar errado. Então a evolução é muito importante. Toda semana, a cada dia que eu atender esse cliente, é importante eu anotar fase a fase o que foi feito, tá? O cliente assina em todas as sessões, não só no primeiro dia, porque é ele quem relata se a pele tá ok, o que ele sentiu, né? Olha, o cliente relatou hidratação, o cliente relatou melhora no clareamento do melasma. Então eu anoto isso e o cliente vai lá e assina aquele dia que foi aquela sessão feita, né? Então a anamnese, gente, ela é mais que uma parceira, né? Eu falo que ela é inseparável ali dos nossos tratamentos, é a nossa bússola, porque é a partir dela que eu traço o tratamento. Não tem como desenhar qualquer tratamento, mancha, acne, lifting, um anti-aging mais simples, tratamentos para peles sensíveis, sem isso daqui. Isso é o que me norteia. Mari, olha, é a partir então da ficha de anamnese que eu consigo fazer um plano de ação, que eu consigo montar um plano de tratamento para o meu cliente? Sim, e as ideias também ficam mais claras quando ela é preenchida da forma correta, tá? Prometo que eu volto um dia para falar um pouco mais detalhado de fase a fase da ficha, porque de fato ela tem muito conteúdo, mas eu espero ter ajudado logo de cara para quem desconfia um pouquinho mais sobre a ficha e falar, não, será que ela é tão importante? Sim, ela é mais que necessária, ela é fundamental, tá? Esse foi o Tips de hoje. Se você tem ideias para os próximos tips, não deixe de escrever aqui nos nossos comentários, também de deixar a sua curtida se você gostou do conteúdo e também de compartilhar com as suas amigas. Elas também precisam saber o quão importante a anamnese é para a estética. Te vejo na próxima quarta-feira. Um beijão e até lá! Olá, eu sou a Mariana Gomes e é o que mesmo? Hoje é quarta-feira, dia de tips. Já tem um bordão junto. É tipo, olá, oi pessoal, como é que é? Como que é o bordão da... Olá meninas e meninos, da menina que eu assisto, ela fala isso. Deixa eu ganhar! É o próximo. Aí tem alguém dançando calypso na escada. Bateu o portão. Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Gomes. Por que eu tô fazendo uma arma com a mão? Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Gomes. Olá, pessoal. É melhor fazer a mão do que... Olá, pessoal. Eu sou a Mariana Gomes. Hoje é quarta-feira e é dia de Tips Medicatriz. Na dica de hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ficha de anamnese.